Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos alunos veteranos, mas particularmente muito boa tarde aos nossos calouros de 2022. Me incumbiram hoje, meu nome é Marcos Diniz, eu sou professor de matemática, professor do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, diretor-geral do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, mas acredito estar aqui não pela condição de diretor, mas pela condição de ser uma pessoa apaixonada pelo Projeto Newton. Fui professor do Projeto Newton desde o primeiro momento, participei da concepção do Projeto Newton e creio que tenha sido por isso, tenha sido convidado para dar umas palavras para vocês aqui e apresentar o projeto. Mas antes de apresentar para vocês esse nosso projeto, esse projeto que é de vocês também, né? Eu queria saber quem que são os calouros que estão aqui. Vamos lá, levanta o braço aí, quem é novato, quem começou agora, que está começando agora, que nós estamos misturados, beleza. Quais são as engenharias que estão aqui presentes? Mecânica está aí, cadê o pessoal? O pessoal de mecânica está onde? Vamos lá. É um bocado de gente. Civil, está aí? Vamos lá, quem mais que está aí? Elétrica, tem turma de elétrica agora? Tem. Os colegas. Oi, sanitária? Engenharia sanitária e ambiental está aí. Quem mais que tem? Não sei se temos aluno da engenharia química, não. Ferroviária? Muito bem. Quantos são de engenharia ferroviária? São calouros? Não, né? Tá bom. Tem mais alunos de outras engenharias aqui? Telecom tem? Oi? Engenharia de computação, tem gente da Naval? Só de manhã, né? Só o pessoal da Naval estava todo de manhã, eu vim aqui assistir. E, bem, muito boas-vindas a vocês, tá bom? Aos que chegam agora, aos que chegaram no ano passado, né? Estão finalmente estudando de forma completamente presencial, isso é uma felicidade enorme para a universidade. Imagino que vocês devam estar bastante felizes também de estar vindo presencialmente, mas confesso que acredito que a felicidade não é maior do que a felicidade de nós, professores, de estarmos recebendo vocês aqui, né? Porque acabamos de passar por um período, ainda estamos terminando de passar pelo período da pandemia, que não foi um período fácil para ninguém, e é com uma felicidade muito grande que a gente recebe vocês aqui de volta na Universidade Federal do Pará. Bem, então eu gostaria de começar a apresentar o projeto Newton para vocês. Vamos lá. Bem, então, o projeto Newton, vocês podem ver aí no slide, ele começou no ano de 2013, portanto, esse é o 9º ano do projeto. Na verdade, ele é o 10º, né? Nós estamos em 2022, já será o 10º ano de turma do projeto Newton. E ele foi concebido a partir de uma problemática que o reitor à época, o professor Carlos Maneschi, colocou para a gente, um problema que nós tínhamos nas engenharias. Ele disse, olha, nós gostaríamos que vocês resolvessem um problema que nós temos lá nas engenharias, que era um problema principalmente do ensino de cálculo não estar uniformizado, você não tinha um padrão bem definido, e pediu para que a gente desenvolvesse um projeto. Eu estava até na reunião, lá na matemática, quando foi pedido. Então, um grupo de professores começou a pensar, um grupo de professores que não é só de matemática, mas gente de matemática, gente da comunicação, gente da informática, computação. E aí ele foi pensado com esse objetivo que se apresenta aí no slide para vocês, de repensar o processo de ensino-aprendizado dos alunos da universidade, particularmente os alunos do ITEC, dos cursos de engenharia, a partir da concepção de um ambiente ampliado e integrado de estudos, que fomentasse novos fluxos de comunicação, tendo em vista potencializar o aprendizado, que torne o aluno como o centro do processo de formação, né? Isso é uma coisa, se tem uma palavra que norteia toda a ideia do projeto Newton, a palavra principal, se tivesse, professor, resuma numa palavra, projeto Newton. Eu acho que eu escolheria a palavra autonomia, né? Então, todo o projeto Newton ele foi pensado para tentar induzir ou ajudar os nossos alunos a se tornarem o mais autônomo possível, né? E vocês vão ver no decorrer do curso de vocês que a autonomia
tanto no ensino superior, no curso de vocês na universidade, quanto na vida profissional, é algo da qual vocês não podem abrir mão. Você tem que se tornar autônomo, porque... E quando eu falo autônomo, não significa que você não dependa dos outros, tá bom? Porque hoje em dia é uma habilidade muito importante também você saber trabalhar em equipes, trabalhar de forma integrada. A autonomia não se contrapõe à integração, mas você tem também que desenvolver a capacidade de conseguir andar particularmente nos seus estudos aqui dentro de forma consistente e continuar andando avante sempre, né? Então, pronto. Então, foi com essa ideia. Então, aí alguns dados do projeto Newton, né? Então, desde o início do projeto Newton, já passaram cerca de 14.400 alunos, né, de diversos cursos da universidade, daqui, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma... Não sei se está muito claro, né? Mas... engenharia biomédica, geologia, engenharia, todas as engenharias, né? Engenharia da computação, alimentos, química, oceanografia, engenharia elétrica, alunos da matemática, da engenharia civil, física, estatística, engenharia ferroviária e logística, engenharia naval, química industrial, engenharia sanitária e ambiental, né? Talvez ainda esteja até faltando cursos aqui, porque nem sempre a gente tem o controle de... né, às vezes tem alunos que se matriculam de forma esporádica, que não são de cursos de turmas inteiras, né? Então, aí, cenário e motivação do projeto. Então, uma das necessidades que era posta o tempo todo para nós, e sempre se põe enquanto professores, enquanto gestores daqui na universidade, é a necessidade de alternativas para melhorar os índices de retenção, né, diminuir os índices de retenção nas disciplinas de cálculo na UFPA, né? Para os alunos novos, né, vocês vão perceber que a disciplina de cálculo ela vai se mostrar particularmente desafiadora para vocês, porque quando você sai do ensino médio e vem estudar aqui dentro, que se depara com cálculo diferencial integral, você vê que tem uma mudança no nível, particularmente na linguagem, na forma como você trabalha a matemática, né? É diferente de como você estava no ensino médio. Daí a enorme necessidade, inclusive, de você se tornar autônomo, né? E nós temos índices de retenção na disciplina de cálculo, não só na UFPA, índices que são, vamos dizer assim, significativos, mas a questão do cálculo diferencial e da retenção em cálculo diferencial integral não é uma coisa particular da UFPA. Isso é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, então todo o Brasil se preocupa em tentar diminuir esses índices de retenção e cálculo. Então, ainda fazer parte do cenário, um comprometimento institucional em investir em novas formas de construção e compartilhamento do conhecimento na universidade. E uma das coisas que nós nos colocávamos é a necessidade de tentar compreender de que formas que nós podíamos interagir e fomentar os processos de autonomia dos alunos, né? De que forma? Tentando induzir nos nossos alunos a criação imediata de hábitos de estudo, né? A gente sabe que você criar e ter hábitos de estudo periódicos, consistentes, não é muito fácil, não, né? Há alguns anos eu estava na posição de vocês, quando entrei na universidade, né? Fui aluno dessa casa também, da universidade, só que lá de matemática, não aqui do ITEC, lá do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, né? E a gente sabe que nem sempre é fácil você adquirir uma rotina de estudos. E um dos objetivos do projeto é exatamente, paulatinamente, induzir todo mundo a criar essa rotina de estudos, né? Você vai ver rapidamente que aqui na universidade, no curso de engenharia de vocês, não é uma boa estratégia pensar que você vai estudar quando chega a prova, ou quando vai chegar a prova. Você faz isso, você vai ter dificuldade, né? Você tem que começar a estudar no teu primeiro dia de aula, de preferência até antes de começar a aula, você já começa a estudar as coisas que o professor vai ver, porque dessa forma você se forma de maneira mais consistente, mais firme, você se garante, né? Como a gente costuma dizer. Então, vamos lá, né? Então, ambiente ampliado e integrado de aprendizagem, né? Isso Newton trouxe, o projeto Newton contempla,
né? E o projeto possui dinâmicas e espaços diferenciados de ensino e aprendizagem que formam um sistema complexo. As atividades são coordenadas e desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais da matemática, da ciência da computação, da comunicação, das engenharias, da pedagogia, biblioteconomia, entre outros. Quer dizer, vocês vão estar aqui na ponta, tendo aulas com um professor de matemática, que vai estar aqui como ministrante, mas por trás de todo esse processo tem toda uma equipe que pensa nos fluxos computacionais e que dão suporte. Uma equipe que certamente vai aparecer aqui no slide daqui a pouco, mas que é composta, né, desde os professores, que estão aqui na ponta, mas também pelos nossos monitores, que estão aí de blusa branca em volta, que dão apoio, os nossos colegas da comunicação, que trabalham aqui, nossos colegas cinegrafistas, por exemplo, que nos ajudam muito, pessoal que trabalha na edição de vídeo, pessoal que pensa, que trabalha lá nas redes sociais, mandando mensagens, né, alimentando as páginas do projeto também. Então, é uma equipe muito grande que trabalha para que vocês tenham um rendimento melhor na disciplina de cálculo diferencial integral. Tá? Aproveitem o máximo que puderem dessa oferta. Né? Então, vamos lá. Então, no projeto Newton, vocês terão aulas expositivas através de salas integradas. Né? Aqui vocês estão vendo um auditório que cabe pouco mais de 200 pessoas, mas, além desse auditório, nós temos 2 salas, aqui embaixo, em que em que aparece, você pode assistir dessas salas. Né? Você pode assistir tanto aqui no auditório, quanto nas 2 salas remotas. Né? Agora, você vê que num ambiente como esse, quando você tem transmissão, quando alguém tem alguma dúvida que está sentado lá atrás, seria muito difícil, a gente não ia dizer, não diz pessoal, grita aí tua dúvida, né? Não, então você tem que ter uma forma de tornar essa comunicação mais palatável, mais razoável. Vocês veem que tem 2 microfones aqui, então sempre quando algum aluno nosso tem dúvida, ele se desloca aqui ao microfone e pergunta, né? A gente podia até fazer um teste. Quem é que se habilita? Vamos lá, um voluntário aqui, rapidinho. É simples e não dói. Vamos lá, só para se apresentar aqui e dizer seu nome e curso. Vamos lá. Vamos lá, gente, qualquer um, vai vir. Por favor, querido. Aí você diz seu nome, de que curso que você é e pode dizer também as expectativas que você tem. Boa tarde a todos, meu nome é Nadson, faço o curso de Engenharia Mecânica e o objetivo é absorver o máximo que o professor tem a dar e avançar o curso, né? É o objetivo. Sim, desculpa, seu nome eu não ouvi. Nadson Gabriel. Nadson. Isso. Tá bom, Nadson, obrigado, uma salva de palmas para o Nadson. Então, é uma coisa muito trivial, né? Você está com dúvida, geralmente, como é que a gente faz? O aluno levanta, está com uma dúvida, o professor está ministrando a disciplina, ele não interrompe o professor, ele levanta e fica em pé na frente do microfone. Aí, na hora que o professor verifica, ele para, e aí o aluno faz a pergunta. É importante estar lá no microfone, porque, dessa forma, os câmeras podem pegar também, né? Quem está assistindo remotamente em casa pode ver a pessoa que está perguntando, você ainda aparece na TV, entendeu? E a mesma coisa se passa nas salas remotas, né? Eu não sei, talvez, a gente está com a imagem da sala remota? Não sei se tem alguém, se o número, não, né? As salas remotas estão fechadas porque estão todos vocês aqui. Mas, normalmente, na sala remota, quando tem gente assistindo lá, a pessoa quer fazer uma pergunta, ela vai para o microfone também, ela aparece aqui, todo mundo vê a pergunta, o professor responde na hora. É tudo de forma síncrona, né? Não tem nada à distância ou nada disso. Então, vamos continuar. Então, sobre as aulas expositivas, né? As aulas expositivas aqui, elas são sempre transmitidas ao vivo e depois disponibilizadas em rede. Então, isso é para que ele deem preferência sempre para vir assistir as aulas aqui, porque você pode tirar as dúvidas, pela internet não dá, mas no dia que você tem uma impossibilidade, você pode assistir a aula ao vivo. Muita gente que não é, inclusive, da Universidade Federal do Pará, assiste as aulas ou ao vivo, ou depois a gravação. Pra você ter ideia, não era raro, faz um tempo que eu não ministro aula aqui, mas a gente recebeu e-mail, eu já vi e-mail que a gente recebeu de um pessoal lá do interior de um estado do Nordeste,
um e-mail, a pessoa dizendo, poxa, muito obrigado, as aulas que eu assisto aqui de vocês de cálculo diferencial integral ajudam muito. Isso é um prazer que a gente tem, né? Porque a gente está ajudando gente para além dos muros da UFPA. Então, vocês podem também assistir às aulas gravadas, né? Então, essas aulas são armazenadas no nosso acervo do UFPA Multimídia, que é uma plataforma que a UFPA mantém, e você pode acessá-la sempre que quiser. Todas as aulas, desde 2013, estão disponíveis, né? Então, além disso, nós temos sessões de monitoria. Então, normalmente, segunda e quarta-feira, vocês terão aulas expositivas com o professor ministrante, né, com o professor que ministra a disciplina, e às sextas-feiras, vocês têm aulas com os monitores, né, de resolução de exercício. Então, na sexta-feira, você vai para resolver exercício, eles encontram vocês no mesmo horário para resolver exercícios, né? Então, os encontros de resolução de exercícios serão realizados em 3 espaços, no auditório do PGI-TEC, nas salas 8 e 13. Tá? Cada espaço contará com um grupo de monitores para a resolução de exercícios sobre o assunto da semana. Tá bom? Então, você chega lá, os monitores estarão aguardando vocês para trabalhar, tirar dúvidas, discutir, né? Os nossos monitores, aqui vocês veem alguns deles aí em volta aqui dos assentos, tá bom? Estão todos uniformizados de blusa branca do Projeto Newton. Bem, então aproveite para esclarecer dúvidas sobre os conteúdos que você sentiu mais dificuldade. Então, para além disso, nós temos um plantão de dúvidas com os monitores, tá? Então, você tem um espaço para você dialogar com os monitores sobre as dificuldades que você tem, tá? O plantão está funcionando de segunda a quinta-feira, aqui na sala 7, de manhã e de tarde. Eu tenho uma dúvida, eu não sei fazer uma questão, fiquei em dúvida. Você vem aqui e conversa com o monitor, pega a orientação, né, de preferência que ele não resolva a questão para você, né, mas que ele oriente como é que você mesmo pode achar a solução da questão, né? A gente sempre pensa, né, em deixar nossos alunos caminharem por si só. Mas aí você vem aqui, são pessoas que estão preparadas para atender, alguns são ex-alunos do Projeto Newton, né, tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação, e eles estarão aí para tirar as dúvidas de vocês. É um negócio muito legal. O pessoal aproveita bem. Então, você pode levar anotações, dúvidas, questionamentos, exercícios que não conseguiram realizar sozinhos. Ou simplesmente ir lá para conversar, desde que seja sobre cálculo diferencial, matemática, tá bom? Então, além disso, nós temos a sala de aula virtual na plataforma Moodle. Então, e lá nessa sala de aula virtual, né, você tem a oferta de materiais multimídia complementares, tem vídeos com exercícios já resolvidos, que a gente foi gravando durante esses 9 anos, né, então tem vários exercícios lá resolvidos para você assistir. Você pode assistir às aulas, lá tem os links para as aulas também, que já foram ministradas. Então, temos ambiente de interação, fóruns e chat, espaço de desenvolvimento de listas de exercícios. O que é que nós esperamos de você? A gente espera que você aproveite cada espaço e recurso que o Projeto Newton disponibiliza e que aprenda, essencialmente, a compartilhar seus conhecimentos com os companheiros e ouvi-los também, absorver e aprender com seus companheiros, estudar de forma integrada e colaborativa, se formar o melhor profissional possível. Bem, essa é uma apresentação sucinta do Projeto Newton. Se nós fôssemos conversar, daria para falar muito mais, mas é basicamente isso. Então, obrigado. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta a fazer, antes de passar a bola para o professor Ito, que vai falar para a gente, vai fazer a aula inaugural. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? É o momento. Não? Bem, então vamos passar para o nosso ponto seguinte, que é a nossa aula inaugural. Eu vou apresentar para vocês o querido professor Ito Braga, né? Falar aqui um pequeno resumo do currículo dele para apresentar e chamá-lo para conversar com vocês aqui, né? O professor Ito Braga, ele possui graduação em Engenharia Civil pela nossa querida Universidade Federal do Pará, tem especialização em Engenharia Naval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UFRJ, e pela UFPA, mestrado e doutorado em Engenharia Oceânica pela mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela Universidade de Southampton, na Inglaterra. Ele foi fundador do curso de graduação em Engenharia Naval da UFPA, em 2004. Atualmente, ele é nosso professor e diretor adjunto do Instituto de Tecnologia da UFPA. É o diretor adjunto do ITEC. E, em breve, a partir de maio, será o diretor-geral do Instituto de Tecnologia da UFPA. E ele aceitou, para nossa alegria, vir fazer essa aula inaugural e conversar um pouco com vocês. Professor Ita, por favor, fique à vontade. Uma salva de palmas, professor. Salva de palmas ao professor Marcos também pela sua palestra, né? Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa recepção, né? Nessa minha aula inaugural aqui no Projeto Newton. O Projeto Newton é um projeto que já alcançou a sua maturidade, já tem 10 anos de idade, né? Então, eu vejo que hoje, eu particularmente sou um defensor do Projeto Newton, incentivador do Projeto Newton, e vocês vão ver, ao longo do semestre, o quanto é importante, o quanto é bom aprender cálculo, né? Muita gente tem uma certa restrição e uma impedância com o cálculo, mas vocês têm essa impedância porque vocês não conheceram o cálculo. Então, aqui vocês vão aprender com todo esse recurso disponível. Você vê que tem uma infraestrutura fantástica aqui, que vocês não podem perder. São poucas as universidades do Brasil, talvez do mundo, que têm essa estrutura dedicada ao cálculo, tá? O cálculo é a base de tudo, né? É a base de todo o conhecimento que a gente tem na área de engenharia. Cálculo e física. A física vai ser uma outra missão do Projeto Newton, né, que é avançar na área de física, mas o cálculo já está bem consolidado, o cálculo 1 e o cálculo 2, e tem nos ajudado muito na engenharia, tá, no nosso ITEC. É claro que o cálculo 1 e 2 do Projeto Newton não serve só ao ITEC, ele serve também à matemática, à oceanografia, outros cursos também na universidade, mas eu diria que 80% é para o ITEC, tá? Então, vocês veem a estrutura que a universidade montou só para vocês que fazem engenharia no nosso instituto, tá? O professor Marcos falou, né? Eu sou diretor adjunto hoje do ITEC, né? A gente vai assumir em maio a direção geral, né? Mas a minha origem toda é na engenharia naval, né? Eu fiz engenharia civil, né? Mas sempre minha área foi na área portuária, hidroviária e naval. E acabei fazendo o curso de graduação em Engenharia Naval aqui na UFPA e a pós-graduação também em Engenharia Naval aqui na UFPA. Tá? Então, é um pouquinho do meu curso e, logicamente, o que vocês vão ver aqui na minha aula inaugural é um pouquinho dessa área de transporte marítimo e um pouquinho da tecnologia aplicada às engenharias, né? O que a engenharia está fazendo de tecnologia no mundo moderno. Então, é muito importante quem tem essa visão, tá? Então, vamos lá. O título da minha palestra, dessa aula inaugural, é a evolução tecnológica da engenharia influenciando o mundo moderno, ou seja, a engenharia ela é a base de tudo que a gente está vivenciando hoje, né? Se você está numa cadeira sentado, essa cadeira foi projetada por um engenheiro. Tudo isso que a gente está vendo aqui ao nosso redor foi a engenharia que proporcionou, tá? Então, nós estamos inseridos dentro dela. Seja em edifícios, casas, viadutos, barragens, portos, pontes, estradas, tudo isso você tem as engenharias integradas, né? Por que eu falo engenharia integrada? Porque, por exemplo, eu grifei a palavra porto, né? Aqui, ó. Dentro do porto, nós temos todas as áreas do conhecimento, não é nem engenharia somente. Nós temos a engenharia mecânica, elétrica, ambiental, a saneamento, temos a naval, a civil, temos a medicina, temos
o direito, a economia, a administração, tudo cabe dentro de um porto. Um porto tem tudo que uma cidade tem, mas em escala um pouco menor, tá? Então, áreas da engenharia, como a química, por exemplo, química tem no porto? Tem, porque a gente tem estação de tratamento de água para fornecer aos navios. Então, você vê o quanto é amplo a nossa área de engenharia. Então, assim, quando a gente faz engenharia, seja qual for ela, você está apto a trabalhar em várias áreas do conhecimento. E é muito importante a gente falar isso, porque quando a gente entra num curso de engenharia, por exemplo, o engenheiro civil, né? Qual é a primeira imagem que vem na cabeça dele do engenheiro civil? É um prédio, né? Um prédio, uma estrada, que é o engenheiro civil que faz. Do engenheiro naval, é o navio, primeira imagem. Do ferroviário, é o trem, né? Então, assim, do engenheiro elétrico, é uma instalação elétrica, enfim. Então, cada um tem uma imagem que está na nossa cabeça, que representa uma dessas engenharias. Porém, quando a gente entra num curso de engenharia, a gente vai ver que não é só isso que o curso proporciona. A gente proporciona muito mais do que aquela imagem que você visualizou. Estou falando isso porque muitos aqui estão entrando agora, né, na nossa universidade, e com certeza tiveram logo na cabeça, a primeira imagem que vem é isso de cada curso, né? Bom, então, assim, essas áreas que estão presentes, né, no nosso dia a dia, como eu já falei, a gente nem percebe, né, que elas estão no nosso dia a dia. Quando a gente pega um ônibus, quando a gente senta numa cadeira, quando a gente está nesse ambiente refrigerado. Você sabe que quem cuida do ar-condicionado é o engenheiro mecânico? Né? Mas, com certeza, quando vocês fizeram engenharia, era logo a imagem de um motor, né? Um motor de carro e tal, que faz parte. Mas o ar-condicionado está dentro da atribuição do engenheiro mecânico. Tá? Onde encontrar a engenharia? Ela está presente no transporte, nas comunicações, tá? Um celular é engenharia, tá? Produção e processo de alimentos, lá o pessoal da engenharia de alimentos, sistema de distribuição de água e energia, né? Pessoal aí da FAESA, da FEC, da Faculdade de Engenharia Elétrica. Na construção de uma ferramenta tem engenharia, tá? Cada vez mais presente na sociedade moderna, né? Por exemplo, inclusive no ambiente médico. Os equipamentos de medicina, cirurgias laparoscópicas, etc., todo tem engenharia. E hoje nós temos aqui na UFPA a engenharia biomédica. Quem é da engenharia biomédica aqui? Tem alguém? De manhã tinha. A engenharia biomédica é aquela engenharia que faz a interface com os hospitais, né, que vão produzir equipamentos para serem usados na medicina. Então, você tem que ter uma interação muito grande do médico, né, da medicina, com o engenheiro. Olha só aonde nós estamos chegando. Coisas que não aconteciam no passado. Então, antigamente, os cursos mais tradicionais eram engenharia civil, né, engenharia mecânica, elétrica, e hoje já tem outros cursos, né, que derivados desses cursos. A engenharia civil, ela é a mãe das engenharias. Tudo começou dela. E aí foram se desmembrando outras engenharias a partir dela. Olha, no transporte, quem cuida de transporte? Qual é a engenharia que cuida do transporte? A engenharia civil. A engenharia civil constrói as estradas, planeja o trânsito, o tempo dos semáforos, as placas, tá? E a engenharia do transporte, o objetivo dela é o transporte das massas, né, com grande velocidade e segurança. A área de alimentos possibilita a criação de compostos que visam a melhoria nutricional do consumidor, né? Então, é o papel do engenheiro de alimentos. A parte elétrica, automação, reveste de preocupação com a segurança, agilidade, desempenho de processos. Então, cada área dessas é uma área da engenharia que vocês têm que se dedicar. Está dentro, claro, dos seus cursos que vocês vão fazer. Bom, vamos agora às imagens, né? Então, olha só a evolução tecnológica da engenharia elétrica, que é aquela energia limpa, energia fotovoltaica, energia gerada pelo vento
E a hidrelétrica, muita gente esquece que a hidrelétrica é uma energia limpa. A energia gerada pelos rios é uma energia limpa, né? Você não joga nada na atmosfera. Então, ela faz parte também desse ciclo que a gente está vendo. Claro que essa imagem é bem bonita, né? Um estacionamento com árvores de painel solar, mas que retrata a arquitetura junto com a engenharia. Aqui outras formas de energia limpa, que é energia solar, energia eólica. Tá? A energia solar é uma realidade aqui na nossa região. Inclusive, hoje, aqui a UFPA já tem um parque de energia solar, gerando energia para a UFPA. Hoje, nós estamos construindo um barco movido a energia solar, lá pela Engenharia Naval. Nós participamos de competições internacionais com um barquinho que os nossos alunos fizeram lá, pilotado por eles também, movido a energia solar. A elétrica e a mecânica estão juntas nesse projeto. Tá? É o carro voador, né? Então, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, a engenharia de aviação, a engenharia de informática, né? Todas estão dentro dessa concepção desse carro voador aí. A aviação também. Vocês acham que um avião desse porte poderia pousar em qualquer aeroporto? Não. O aeroporto tem que ter pista, tem que receber o peso desse avião. Quem constrói a pista? O engenheiro civil. Essa pista que esse avião vai pousar, esse Airbus 380, ela tem que ser capaz de receber esse peso desse avião, que é um avião muito pesado. Então, o engenheiro civil, na hora que ele vai construir a pista, ele tem que conhecer da aviação também, para ele fazer um projeto mais adequado. E o carro autônomo? Vocês acham que um carro autônomo poderia andar nas ruas de Belém? É claro que não. Não é? Por que não? Porque nossas ruas não são, como é que eu vou dizer, as faixas não são pintadas. Aliás, até são, né? Algumas, nem todas, algumas estão apagadas, algumas estão irregulares. E esse veículo, para ele andar na faixa de trânsito, ele tem que ter as faixas muito bem pintadas para ele reconhecer o eixo que ele tem que andar. Então, assim, não adianta só eu fazer o veículo autônomo, eu tenho que fazer a infraestrutura para ele andar também, senão ele não adianta. Ele pode ter toda a tecnologia do mundo, mas se ele não tiver a via preparada para ele andar, ele não vai andar. E quem faz a via é o engenheiro civil. Quem faz o carro é o engenheiro mecânico, é o engenheiro elétrico, é o engenheiro de automação. Drones. Drones é uma coisa um pouco recente também. Acho que o drone tem uns 10 anos de que ele está mais divulgado. Mas o drone tem várias funções, né? Na agricultura, pecuária, segurança. Então, o drone é bastante usado. Hoje em dia foi uma tecnologia que misturou aviação com engenharia. Engenharia de telecomunicações, engenharia de computação e engenharia mecânica também. A engenharia naval também está presente, olha, em condomínios flutuantes, com a evolução da nossa característica, né? A Amazônia tem a vocação natural pelo uso das águas, a gente usa muito pouco isso também. Também a engenharia naval está buscando ser limpa, né? Usando energia renovável, usando painéis solares para propulsão de navio, melhorando a forma das embarcações, olha, embarcações mais modernas, que tenham menos contato com a água, né? Para poder andar mais rápido. Navios autônomos também, né? Navio autônomo, a gente pensa que só tem carro, mas tem um navio autônomo também. Ele faz a atracação sozinho, ó. Nesse caso aqui, ó, ele faz a atracação sozinho, sem precisar de rebocador, prático, etc. Já está em desenvolvimento no mundo. Equipamentos portuários, esse porto é o porto de Rotterdam, na Holanda. Todos esses equipamentos aqui, ó, não tem ninguém pilotando eles. Ó. Guindaste, é tudo remoto, tudo automático. Vocês podem botar no YouTube, que vocês vão ver diversos
diversos filmes lá do porto, o caminhão andando sozinho, o guindaste andando sozinho, só uma torre controlando tudo. Há uma tendência dos navios de crescer de tamanho, isso no mundo inteiro. Por quê? Para ter economia de escala, para ter custo por tonelada transportada mais barato. Né? Então, os navios estão crescendo de tamanho. Né? Você vê que ele, em 1972, levava 3.000 TEUs. TEUs é uma unidade do container. É 20 equivalente units. É a unidade de um container. Tá? Um container de 20 pés de comprimento. Tudo na engenharia naval usa o sistema inglês, tá? É o pé, a polegada. Você sabe qual é a origem dessa palavra? Pé, polegada? O pé era o tamanho do pé do rei lá da Inglaterra, né? O polegada é o tamanho da polegada do cara lá. É 2,54, né? Então, esse sistema inglês, até hoje é usado na área naval. Você não usa o sistema internacional de unidades, o metro, o centímetro, velocidade em quilômetro por hora, velocidade em nós, o comprimento é em pé, né? E a polegada. Então, tudo é no sistema inglês. Então, esses navios estão crescendo de tamanho. E na hora que eles crescem de tamanho, porque a demanda vai aumentando, o impacto é onde? Nos portos. Olha. Então, na hora que eu cresço um tamanho de navio como esse aqui, eu aumento a vaga que ele ocupa no porto. Eu aumento a quantidade, o espaço que ele tem que ter para armazenar os containers. Eu vou ter que ter um impacto na via, que ela vai ter que aumentar, porque vai passar mais veículos, mais mercadoria. Então, você vê, quando eu aumento um navio, o tamanho do navio, eu aumento tudo. O impacto é geral. E todas as engenharias têm que trabalhar para que isso funcione. Antigamente, os navios, para carregar e descarregar, levavam 20 dias parados no porto. Hoje, eles levam 2 dias só. E não importa o tamanho, ele tem que levar 2 dias. Por isso que os mercados asiáticos começaram a dominar o mundo. Hoje em dia se comenta muito que a globalização é o efeito do quê? Da internet, né? A internet conectou o mundo, tudo que acontece no mundo fica muito mais instantâneo. Mas, na verdade, quem globalizou o mundo foi o transporte marítimo. Eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não. É porque tudo no mundo depende do transporte marítimo. Se tem uma guerra no mundo, a primeira coisa que o inimigo quer bombardear é o porto. Porque é pelo porto que sai toda a economia de um país. Ela entra e sai pelo porto. A economia de um país não sai pelo avião, nem pela estrada. O grosso sai pelo porto, e eu vou mostrar para vocês por quê. Tá? O PIB mundial, que é o Produto Interno Bruto do mundo, isso é legal de saber, todo ele está no hemisfério norte. Então, os países ricos estão todos no hemisfério norte. No hemisfério sul, tem 10% da riqueza do mundo. Tá? E, logicamente, que o Brasil está no hemisfério sul. Isso é estatístico, tá? Não estou inventando nada. E é fácil de perceber, né? Os Estados Unidos está no hemisfério norte, o Canadá no hemisfério norte, a Rússia, a Europa, a China, o Japão, todos estão no hemisfério norte. A Coreia, tudo no hemisfério norte. Então, logicamente, que todo o comércio internacional ele está no hemisfério norte. Mas nós estamos bem aqui, ó, bem nessa posição aqui, ó, onde está bem aqui na fronteira, bem na linha do Equador. Ou seja, nós estamos próximos da riqueza do mundo e nós temos que saber explorar isso. Os principais portos do mundo, logicamente, também estão no hemisfério norte. Por isso que eu falei que a riqueza ela é transportada pelo navio. Tá? E, logicamente, olha só, 70% das linhas de navegação do mundo, logicamente, estão no hemisfério norte. Somente 30% estão no hemisfério sul. E quando ela passa, olha, ela só está de passagem aqui, ó, por debaixo do canal como era o Cabo da Boa Esperança, para ir para a Ásia. Tá? E nós estamos bem aqui, ó. Isso nos dá uma condição muito boa
para sermos um estado de referência para o transporte, para a logística. Tá? Então, nossa localização em relação ao mundo, ela é bem estratégica. Olha, o Brasil, o Pará, em relação ao mundo, são as menores distâncias para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, pelo Canal do Panamá, que é aqui na América Central, ou por aqui, por baixo, ó, pelo Cabo da Boa Esperança, até chegar lá na China. Antigamente, a economia da Ásia, ela não chegava na Europa. Por quê? Os navios eram pequenos, então a carga da Ásia era muito cara para chegar na Europa, nas Américas. Então, assim, era difícil você ter um produto feito na Ásia, vendido na Europa, na América, ou na América de maneira geral, né? Então, os Estados Unidos e a Europa dominavam o cenário econômico do mundo. Mas quando você começou a aumentar o tamanho do navio e os portos começaram a ficar mais eficientes, o valor do transporte diminuiu muito. Então, essa distância, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, de 3.000 quilômetros entre sair de Santos e sair daqui do Pará, ó, ela se perde por conta do navio grande. Então, 3.000 quilômetros do navio grande é nada. Não afeta o frete dele. Entendeu? Então, por isso que a Ásia, hoje, ela está dominando o mundo. Por conta do navio, por conta do porto, não é? Por isso que a Ásia domina o mundo. Toda a nossa mercadoria, tudo vem da Ásia. Um celular vem da Ásia, computador vem da Ásia, até nossas roupas vêm de lá. Ela só põe a etiqueta em algum país aí para poder agregar valor, mas tudo vem de lá. Tudo é feito na China. A China, ela tinha uma qualidade muito ruim. Hoje não, a China já tem uma qualidade boa nos seus produtos. E ela entrou no mercado mundial a partir de 2000. Aqui, olha, esse gráfico mostra o transporte marítimo. É a espinha dorsal da globalização, aquilo que eu falei para vocês, tá? E a carga que mais domina o mundo, ó, é o granel sólido, que é o azulzinho aqui, tá vendo? A divisão granel sólido, granel líquido, que é basicamente o combustível, o petróleo, e a carga geral, que é o container, aqui é o verdinho. Quem é o granel sólido? É o minério de ferro e a soja, o milho, tá? E o que é que mantém a balança comercial brasileira positiva? A soja, o milho e o minério. Sem essas cargas, o Brasil era negativo na sua balança comercial. Então, a gente tem que investir cada vez mais em engenharia para tornar essa balança cada vez mais positiva, com as cargas que o Brasil tem a oferecer para o mundo. Tá? E esse modal marítimo, ele tem um comportamento associado à evolução da economia global. Olha só esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele é de 2012, né? Está aqui, ó. 2012. Tá? Olha aqui a evolução do PIB mundial e a evolução do transporte marítimo. Ou seja, a quantidade de carga movimentada está em azul e o PIB mundial está em vermelho. Olha como eles são curvas bem parecidas. Ó. Inclusive, quando houve a depressão no mundo, em 2008, 2009, o transporte marítimo também caiu. Então, a economia mundial ela está muito ligada ao transporte marítimo. Tá? Se a economia vai bem, o transporte cresce. Se a economia vai mal, o transporte decresce. Olha esse outro gráfico aí, que também a referência é 2012. Tá? Então, aqui é a quantidade de carga movimentada. De 72 até 92, são 20 anos. Ela aumentou 33%. Mas olha o que aconteceu de 92 a 2012. 125%. O que esse gráfico mostra? E aqui nesse período aqui, 2000, entrou a China, tá? A China entrou no mercado internacional. Olha o pulo que a curva deu. Ou seja, o mundo ele cresce muito mais rápido hoje.
Vocês terem uma ideia, a vida útil de um porto é de 100 anos de idade. Hoje ela está em 30. Por quê? Por causa disso aí, ó. Né? Hoje em dia, o crescimento é muito mais rápido. As necessidades mudam muito mais rápido. Então, se você pensa em fazer alguma coisa e acha que o momento não é o melhor, você está enganado. Você tem que fazer a coisa hoje. Tá? Então, a gente tem que fazer as coisas hoje. Tá? Não deixe para fazer amanhã. Porque a evolução tecnológica, a necessidade de mão de obra, ela é muito premente, muito rápida hoje em dia. As coisas acontecem muito mais rápido. E vocês podem comprovar num celular, no computador. Né? A fome no mundo, ela cresce nessa proporção aí, ó. Tá? E quem é o país que mais alimenta o mundo? É o Brasil. E por onde esse alimento é transportado? No navio. Entendeu? Então, a possibilidade que nós temos, se nós olharmos aquele mapa que eu mostrei ainda agora, do Pará, perto dos principais centros consumidores do mundo, a nossa potencialidade é muito grande. Né? A nossa potencialidade é muito grande, a gente tem que estar atento para isso. Então, vocês que escolheram fazer engenharia, vocês estão no caminho certo. Né? Porque essa curva só vai mudar, né? Só vai continuar subindo se a engenharia acompanhar essa subida. Ok? Olha o porto de Rotterdam na Holanda. Todo mundo sabe que o Google Earth ele mostra um mapa do mundo inteiro, né? Essa figura eu fiz de lá. Você vê que aqui, ó, era o litoral deles. Ó. Olha o que aconteceu para cá. Eles aterraram o mar para expandir o porto. Então, eles perceberam que o mundo está crescendo e o tamanho do navio também. Então, esse navio grande de hoje não cabia mais aqui dentro. Ó, no Rio Reno. Eles aterraram o mar para fazer o porto. Né? E isso não acontece assim no estalar do dedo. Acontece você olhando ao longo do tempo. Tá? Então, você vê o porto de Rotterdam, eles ficaram atento a isso que eu estou falando para vocês, atento àquela curva lá, atento ao crescimento das embarcações. E aí o que eles fizeram? Se precaveram quanto a isso, aterraram o porto. Fizeram um novo porto, aterrando o mar. Aterrar o mar no Brasil é uma coisa que é impensada, né? O meio ambiente já cai em cima da gente. Mas lá eles fizeram e está funcionando já o porto. Então, por que essa figura é tão importante? Porque ela mostra a proatividade que nós temos que ter, olhando um horizonte de tempo, olhando, entendendo o que está acontecendo no mundo, e não ficando esperando as coisas caírem no nosso colo. A gente tem que estar sempre olhando à frente do nosso tempo. Porque uma coisa que é boa hoje, com certeza não vai ser boa amanhã. Né? Então, hoje você vê assim, um equipamento de CD. Até eu acho que uns 5, 6 anos atrás, se usava muito, né? Hoje em dia ninguém usa mais CD, né? É o pendrive, é o Bluetooth, né? Ninguém usa mais essas coisas. Então, rapidamente as coisas perdem o seu valor. E no porto acontece. Na engenharia acontece muito isso também. Se você não estiver atento para o crescimento, você vai ficando para trás. A Bélgica também fez a mesma coisa, aterrou o mar, né? Xangai, na China, que é o maior porto do mundo, que estava lá dentro, ó, eles aterraram uma ilha e fizeram outro porto aqui numa área mais profunda. Por que eu sempre falo Xangai, né? Vocês sabiam quais são os 10 maiores portos do mundo? Onde eles estão? Todos estão na Ásia. Particularmente, 8 dos 10 estão na China. Olha só. 8 dos 10 maiores portos do mundo estão localizados na China. Por isso que a preocupação é sempre a China. E a China só está no mercado internacional de 2000 para cá, 20 anos só. Talvez nem seja a idade de muitos de vocês aqui. Então, a gente tem que estar sempre atento com essas mudanças globais. Antigamente, o nosso cliente principal era a Europa. Agora não, olha, é a China que está muito longe da gente. E olha só isso aí,
né? A evolução tecnológica da engenharia civil e arquitetura. Eu peguei essa figura que é meio estranha, né? Eu não sei para que se faz um prédio assim também, mas é para mostrar a complicação que é o arquiteto para o nosso engenheiro, né? Ele cria a loucura dele e o engenheiro tem que calcular isso, né? Tem que dar segurança a essa estrutura, entendeu? Então, assim, você vê um prédio bonito, como um telhado de vidro como esse, em Milão, né? Um prédio que é uma espiral, né? Todo estrambólico desse aí. Então, como é que o engenheiro civil se faz para calcular isso aí, para manter esse negócio em pé? Então, o arquiteto não quer saber, ele senta na prancheta, faz lá o desenho belíssimo dele, ele dá para o engenheiro para dar o jeito dele, né? E aí entra a sabedoria da engenharia, né? Um prédio desse não é só a engenharia civil que está aí dentro. Um prédio desse, moderno, ele tem toda uma automação, todo um sistema, é um smart build, né? É um prédio inteligente. Tem de tudo aí, tem um elevador, tem a parte civil, a parte eletrônica, a parte de comunicação. Então, um prédio moderno desse tem tudo. Esse aí é em Dubai, tá? Dubai é o paraíso do engenheiro e do arquiteto, né? Tudo de mais diferente que tem no mundo tem lá, tá? Lá eles têm uma mania de megalomaníaca, né? Tudo maior do mundo é lá, o mais bonito é lá, tudo essas coisas é lá. O Japão tem o trem mais veloz do mundo, olha, o trem-bala, o Shinkansen, que anda a 600 km por hora. O pessoal da ferroviária já vão ver isso, né? Então, o país talvez que tenha maior domínio na área de trem seria a França, a Europa, né? Tem um potencial de trem muito grande, mas o Japão tem um trem mais rápido do mundo, que os chineses já estão copiando também, para ter na China o trem mais rápido do mundo também. Então, hoje, para ter um trem que anda a 600 km por hora, tem que ter uma via preparada para ele, né? Não é qualquer via que ele vai andar nessa velocidade. Dentro da área naval, olha, tem elevadores de embarcação, esse aí é na Escócia, que faz o transbordo de um ponto mais baixo para um mais alto. É tipo uma roda gigante que faz a transposição do nível para o outro. Tem também elevador com cabo, para levar a embarcação deste nível aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Ó, levar deste nível para esse outro nível. Tá vendo? Só essa obra aí envolve um bocado de engenharia, né? Engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia hidráulica. Todo mundo está aí dentro também. Plano inclinado, olha só. O cara desce uma rampa com a embarcação dentro de uma cuba. Isso é na Bélgica. Tá? Eu fiquei numa região chamada Ronquieres. Então, assim, são coisas que a gente nem sabe que existe, né? Nem sabe que alguém projetou. Mas foi um engenheiro que encontrou essa solução mais barata do que fazer um elevador, do que fazer uma eclusa, por exemplo. Aqui no Pará nós temos eclusas, que é um elevador de embarcação que usa a própria água, em Tucuruí. Lá tem duas. Tá? E lá na Bélgica encontraram uma outra solução. Então, às vezes, no mesmo objetivo, você tem várias alternativas para escolher. E como é que você decide qual alternativa que você vai escolher? A gente decide por onde? Pela técnica, pela economia e pelo impacto ambiental. Antigamente é só pela técnica e pela economia, né? Tem que ser economicamente viável e tecnicamente seguro. Hoje em dia o meio ambiente também está na nossa conta. Ele pode ser tecnicamente viável e economicamente econômico, né? Mas você, se ele não for ambientalmente correto, joga tudo fora. Ponte de rio, atravessando outro rio, também é uma obra de engenharia civil. Só que para o engenheiro civil fazer essa obra, ele tem que conhecer de engenharia naval, né? Tem que conhecer a embarcação que ele quer que passe em cima da ponte dele, uma ponte canal. São coisas muito legais de a gente verificar. Essa hidrovia, pela imagem aqui, olha, ela é totalmente artificial.
Ela não é uma hidrovia natural, ela foi construída pelo homem. Aí vem a engenharia hidráulica, como essa aí que é na Alemanha, um viaduto de embarcações. Vocês podem ver isso na internet, essa figura tem na internet. Aeroporto, quem faz aeroporto é o engenheiro civil também. Então, locais, por exemplo, que ele não tem condições de fazer em terra, faz no mar o aeroporto. Não é? A terra, uma ilha, faz no mar. Ou então faz uma laje e uma pista no mar. São soluções que a engenharia civil dá. Então, a gente tem que buscar no mundo. Muita coisa já foi feita no mundo, né? Então, a gente tem que se inspirar em coisas modernas para trazer para a nossa realidade. Nem sempre tudo se aplica, né? Olha essa solução aqui. Quem cuida do trânsito de uma cidade é um engenheiro civil. Quem faz o planejamento de viaduto para desafogar esse trânsito aqui é um engenheiro civil. Entendeu? Mas, com certeza, quando vocês fizeram vestibular, a imagem que veio na cabeça de vocês era um prédio. Não era uma via como essa aqui, cheia de congestionamento. E a ponte? Por que essa ponte é tão alta assim? Porque antes do engenheiro civil saber construir a ponte, ele tem que saber quem passa embaixo da ponte. Como essa aqui, ó. Essa ponte, se vocês estão vendo aqui, ó, ela não tem pilar. Ó, tem pilar nas margens só. No meio ela é livre. Por quê? Para evitar que essa embarcação bata nas pontes. Como aqui no Pará tem pontes, já caiu, né? No Moju caíram 2 e agora no Outeiro. Por que elas caíram? Porque quando fizeram a ponte, fizeram os pilares muito próximos um do outro. E um barco não é igual a um carro. O carro você vai andando, se faz assim, imediatamente ele sai da rota. O barco, o navio, a balsa, não é assim. Você faz para um lado, ela demora alguns minutos para começar a sair do eixo. E vocês imaginam uma balsa que vem na mesma correnteza do rio. Ele não pode frear, ele não pode parar, senão ela fica ao sabor da correnteza. E se ele não aprumar direito na passagem da ponte, ele vai bater no pilar. É o que aconteceu diversas vezes aqui no Pará. Por isso que se estuda uma ponte para que não haja essa interferência com o tráfego aquaviário. Olha, então, antes de a gente determinar a altura da ponte, tem que saber quem vai passar na ponte, quem vai passar embaixo dela, tá? Para evitar acidente. E não é só ponte, não, linha de transmissão. Falei de manhã que a Eletronorte, né, ela contratou uma empresa espanhola para atravessar o Rio Amazonas e levar o linhão de energia de Tucuruí até Manaus. E aí caiu na minha mão determinar a altura da catenária, que eu sei o que a linha faz no rio. E aí eu determinei 70 metros de altura, em função da frota de navio que passa lá. Entretanto, para dar 70 metros de altura no meio do rio, eles tiveram que fazer 2 torres maiores que a Torre Eiffel de Paris. Entendeu? Então, tudo isso é custo, e você não pode barrar um rio por uma linha de transmissão. Tá? O viaduto lá da Augusto Montenegro, que atravessa aquela rua lá que eu não me lembro o nome, Centenário, né? Centenário, ele era muito baixo. E eu sempre falava que era muito baixo. Logo quando ele foi inaugurado, um caminhão engatou lá embaixo. E aí eu não entendia por que fizeram tão baixo o viaduto, né? Mas a explicação que ele não podia ser muito alto, porque ele se aproximava muito da linha de transmissão. E tinha uma indução da corrente com os carros, né? Então tinha que ter um afastamento. Então eles tiveram que cavar para poder ter altura no viaduto. Essa ponte é a ponte do Moju. Essas defensas que vocês estão vendo aqui, elas foram feitas por nós daqui da Engenharia Naval da UFPA. Então, já que, quando caiu a ponte, olha só a distância entre os pilares. Muito curta, né? Então, é muito difícil você mirar numa embarcação. É claro que a ponte vai cair. Então, a ponte, às vezes, está muito bem construída até,
Só que o cara que construiu, o engenheiro, não se atentou para as embarcações que vão passar lá embaixo. E também não se atentou que as embarcações estão crescendo de tamanho. Nós já vimos que elas estão cada vez maiores, né? Então, e cada vez maiores, e cada vez mais pesadas. Entendeu? Então, quando você vai fazer uma ponte, a decisão do governo atual foi fazer um vão maior. Aumentaram o vão, né, da ponte e finalmente fizeram uma defensa, que foi projetada aqui por nós da UFPA. E essa defensa está lá. Essa ponte já era para ter caído outras vezes se não tivesse a defensa. Essa defensa já foi abalroada várias vezes lá já. Então, por que isso acontece? Porque o tráfego aquaviário está aumentando a cada dia. Hoje, nós trazemos soja de Miritituba, em Santarém, lá próximo a Santarém, com barcaça de 50 mil toneladas. Você tem ideia do que é isso? 50 mil toneladas equivale a um navio, praticamente, do tipo Handimax, que é quase um navio quase próximo a 60 mil toneladas. E essa barcaça, se bater num pilar de ponte desse, ela derruba, né? Então, assim, a gente tem que raciocinar a tecnologia olhando a longo prazo, não hoje. Então, às vezes, fizeram a ponte do Outeiro, por exemplo. A ponte do Outeiro já tem 30 anos de idade. Quando fizeram a ponte do Outeiro, ela era uma ponte estreita, pilar estreito, uma ponte que não recebia peso de caminhão, né? E já foi abalroada várias vezes, agora ela quase cai. Por milagre, ela não caiu o tabuleiro, né, onde passam os carros. Mas é só para mostrar para vocês o quanto é importante a engenharia. E nessa engenharia aqui, ó, não tem só engenharia civil, também tem engenharia naval, que projetou as defensas. Energia de impacto das barcaças, entendeu? Flutuação desses flutuadores aí. Então, essa obra foi uma obra emblemática aqui no nosso estado. Foi feita em um ano, menos de um ano, 6 meses foi feita. Essa ponte foi colocada em operação. Tá? Essa travessia também foi feita por nós, da Engenharia Naval da UFPA. Nós projetamos essa travessia de um lado para o outro, feito aqui. E o projeto dessa ponte teve a supervisão de nós daqui da UFPA também. Tá? Se vocês passarem, meu nome está nessa placa bem aqui, ó. Vamos ver meu nome lá. A engenharia sustentável. Hoje em dia, tudo que a gente constrói hoje tem que ser engenharia verde. É o Greenport, né, o Porto Verde, tudo, as vias, estradas verdes, tudo tem que ter o meio ambiente no meio. E tu sabe quem é o principal vilão do meio ambiente? O ser humano. Né? Não é quando a gente faz um projeto de porto, de uma ferrovia, de uma hidrovia, quem mais atrapalha um projeto, ou quem mais danifica o meio ambiente é o próprio ser humano. Hoje, boa parte dos projetos de portos, ferrovias no nosso estado estão embargados por conta do meio ambiente ligado ao ser humano. Nem é por causa do bichinho, da cobra, do jacaré, nada disso. Tá? Bom, e hoje em dia a gente tem que fazer projetos sustentáveis. A gente não pode fazer só projeto bonito, pelo menos no país que a gente vive. Tem que ser um projeto sustentável. E aqui está a revolução da comunicação. Olha. Hoje em dia, o mundo conectado é um mundo muito mais na palma da nossa mão. Hoje em dia, se cair uma bomba na Ucrânia, imediatamente se sabe que essa bomba caiu. Na Segunda Guerra Mundial, a gente só ia saber se caiu uma bomba um ano depois. Hoje em dia, tudo é filmado, tudo é instantâneo. A nossa vida ela é filmada a todo instante. Nós todos estamos sendo filmados agora. Está aqui a câmera. Cada olhar que a gente dá, né, a gente aparece de um jeito aí na câmera. Não tem como se esconder. E aí, todos nós que estamos aqui na universidade estamos sendo avaliados a todo instante.
Então, não pense que a nota de vocês, no cálculo 1, cálculo 2, é só aquela nota que sai lá no boletim. O boletim é coisa do passado até, né? Mas, para resumir, é isso mesmo. Então, vocês estão sendo avaliados por nós, professores, e pelos colegas de vocês, né? Então, às vezes, um aluno que ele é bom aluno, mas ele é um aluno relapso, um aluno que não tem compromisso, os próprios colegas de vocês estão vendo. Então, ele senta contigo para tomar uma cerveja, mas ele não te convoca para trabalhar contigo. A gente tem que pensar nisso no nosso dia a dia. Me lembrei disso para falar para vocês, tá? Então, a revolução da comunicação, ela aconteceu, e ela não é longeva, né? Ela tem pouco tempo. Eu fiz meu doutorado em 2001, talvez você nem era nascido ainda. E quando eu fiz meu doutorado, a internet era discada. Fazia aquele barulho, né? Aquele barulho do telefone. E a dificuldade que a gente tinha na época era muito grande, de pesquisar, de encontrar livro, a gente ia para a biblioteca, perdia horas e horas na biblioteca. Hoje tudo está no celular, está num tablet, está no computador. Então, o tempo de vocês ficou muito mais rápido. Vocês conseguem produzir um artigo, desenvolver um TCC que vocês vão fazer, estudar para uma matéria muito mais rápido. O projeto Newton já está dentro dessa pegada, né, da tecnologia. E vocês já nasceram nisso, já nasceram na tecnologia. Então, o projeto Newton ele tem essa grande vantagem de estar aqui. Vocês estão vendo eu apresentar, daqui a pouco vocês gostaram do que eu falei, vocês vão ver no YouTube, diversas vezes, inclusive. Tá? Assim como a aula de vocês aqui. Tudo isso por causa da comunicação, da revolução da comunicação. E qual é a engenharia que trata disso? A engenharia de telecomunicações aqui da UFPA. Tá? A engenharia elétrica e a faculdade de telecomunicações. FCT, né? Quem é da telecomunicação aqui? Olha aí, então vocês estão dentro desse universo aí, tá? É FCT, o professor Leonardo, né? O diretor de vocês. Então, vocês estão no auge da tecnologia. Tudo que se faz hoje é através da FCT. E essa tecnologia, ela aumentou muito a produtividade e a rapidez do que as coisas acontecem. Então, o mundo passou a ser muito mais ágil, muito mais rápido, as respostas são mais rápidas, né, por causa desse pessoal aí da FCT, né, da tecnologia, e que eles vão cada vez mais encontrar soluções mais aplicáveis para o nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida, né? Hoje, a tecnologia, ela bem aplicada, ela facilita a nossa vida. Às vezes, ela atrapalha, né? Por que ela atrapalha? Às vezes, uma informação, uma fake news, né? Ela atrapalha a gente, ou até mesmo, se, por exemplo, um computador desse um problema agora, né? A gente não poderia estar mostrando a apresentação. Hoje em dia, experimenta cair a internet no banco. Todos nós já fomos num banco, vocês devem ter ido, né? Aí chega lá, você vai fazer um saque. Aí sai do ar o caixa eletrônico. Acabou, ninguém faz mais nada, vai para casa. Então, a tecnologia hoje, ela está totalmente ligada ao nosso dia a dia, totalmente. A gente não consegue mais viver sem ela. Então, as guerras, inclusive hoje, elas não são só com lançamento de bomba, né? É com lançamento de vírus que entra na nossa internet e acaba com a nossa vida. Então, hoje o mundo, com a indústria 4.0, vocês ouviram falar na indústria 4.0? Não? A indústria 4.0 é a tecnologia das coisas, né? É aquela coisa que a gente tem no nosso dia a dia. O mundo teve várias revoluções, né? A revolução industrial, que foi a segunda ou terceira, né? Industrial, não me lembro agora. E a última revolução é a 4.0, da indústria 4.0, que é a indústria da informação, da automação, do controle. Então, o pessoal da FCT está justamente nessa fase. E essa indústria 4.0, que é a internet das coisas, né, tudo que a gente faz hoje está dentro de uma nuvem, dentro de um computador, né? Câmeras hoje em dia estão por todo lado,
Tá? Então, a indústria 4.0 é a grande revolução do dia a dia. Você encontra a Uber, né? O Uber que a gente pega, ele já faz parte dessa indústria. Você localiza um carro, você sabe o tempo que ele vai chegar, né? Você sabe, se você pegou um Uber, você pode acompanhar o seu trajeto até o destino. E isso faz parte da indústria 4.0, tá? Que ela está revolucionando o mundo. Então, essa figura aqui do lado, ela é bem emblemática, olha. O mundo nas suas mãos. Ou seja, na palma de um celular. Antigamente, o celular, isso 20 anos atrás, o celular era um tijolão, né? Que a única função dele era ligar. Só faria ligar. Hoje em dia, o celular, você vê um jogo de futebol, né? Você sabe notícias, você tem tudo no celular, na palma da sua mão. Você tira a medida de um prédio no celular, você tem uma bússola, tem tudo nele. Tá? Você acessa a internet, você acessa o mundo no celular. Então, essa é a revolução da indústria 4.0, torna tudo muito mais fácil. Tá bom? Pessoal, era isso, né? A minha palestra, ela se transforma num alerta para vocês, né? Um alerta de rapidez, de tempo, e também um desejo que vocês sejam essas pessoas que vocês entraram aqui. Vocês entraram aqui motivados, vocês entraram aqui com sede de conhecimento, e o Projeto Newton, ele foi feito à frente do seu tempo. Ou seja, vocês já estão entrando numa concepção de ensino bem atualizada, tá? Que é você estar sentado na cadeira, ouvindo e vendo o seu professor, mas se você quiser estar na sua casa, você pode estar também, né? Se você quiser, se você não entendeu direito uma conta, um problema que um professor explicou aqui, você vai lá na sua casa e rever a mesma coisa, tá? Ou você tem um problema de dúvida, que você não entendeu nem aqui, nem na sua casa, também tem o monitor para tirar suas dúvidas. Então, você não fica com dúvida. Então, o Projeto Newton é para vocês fazerem vocês gostarem da matemática, gostarem do cálculo. Tirar essa imagem que o cálculo é muito pesado, que o cálculo é uma coisa que afasta as pessoas do conhecimento. Não, o cálculo ele agrega conhecimento a você. Eu falei de manhã sobre academia, né? Então, tem muita gente aqui marombado, né? Forte. Então, para você ficar forte, com o braço grosso, você tem que malhar na academia, né? Ir lá, ficar malhando o dia inteiro lá. A mesma coisa é aqui. Para você ficar inteligente, com conhecimento maior, você tem que malhar o cérebro. Você vai malhar o cérebro aqui, no cálculo 2, no cálculo 1, né? Então, aqui vocês vão ter o cérebro mais forte, mais inteligente. Então, vocês podem pensar assim, algumas vezes, vocês podem chegar à conclusão, por que eu estou estudando isso? Será que isso é importante na minha vida? Pode até não ser para a tua matéria, para o teu curso, mas ele está te tornando mais inteligente. Você está exercitando o seu cérebro, aprendendo a raciocinar mais rápido. Então, é essa a função do cálculo. O cálculo é a academia da mente da gente, né? Então, aquela academia que vocês vão fazer, que deixa o músculo forte, né? O cálculo é para deixar vocês mais inteligentes. O cálculo, né, a matemática, a física. Então, o papel aqui do Projeto Newton, e que eu apoio totalmente, é esse, né? É tornar o cálculo, desmistificar essa questão da matemática, da física, que eu tenho certeza que para alguns é um calo, né, uma dificuldade, né? Então, as coisas são difíceis quando a gente não conhece. Aí, quando você não sabe uma coisa, tudo se torna difícil. Agora, quando você aprende e sabe, você passa até a gostar das coisas. E essa é a função da equipe aqui do Projeto Newton, tá? É tornar o cálculo amigável para vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à universidade, tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Ito. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer para o professor Ito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Né? Aproveitem que vocês têm à frente um engenheiro de alto calado, né? Não, e se quiserem saber alguma coisa com relação ao... Porque, além de engenheiro, ele é o diretor, será a partir de maio, o diretor-geral do ITEC. Eu não sei se vocês já entenderam direito a estrutura, como é que se organiza a universidade, mas você tem os institutos, e dentro dos institutos a faculdade, né? Então, o ITEC é um instituto... São quantas faculdades, professor? São 12 faculdades. Então, faculdade de engenharia civil, faculdade das diversas engenharias que estão aqui, e o professor Ito é o atual diretor adjunto, que é como se fosse vice-diretor, diretor acadêmico do Instituto, e vai ser, a partir de maio, o diretor-geral do Instituto, né? Então, se quiserem aproveitar, ninguém melhor do que ele para dar as boas-vindas para vocês, então, aqui a universidade é um instituto. Bem, se não tem dúvida, vamos aplaudir mais uma vez, agradecer. Obrigado, professor Ito. E, pessoal, essa questão de ser diretor ou não é uma mera colocação, mas assim, eu sou amigo de vocês podem me procurar em qualquer momento lá no ITEC, né, para tirar dúvidas pessoais, dúvidas ligadas à matéria, ao curso que vocês estão fazendo, tá? Então, não se privem de ter nosso acesso, é livre, né, a porta está aberta para quem quiser ir lá no ITEC conversar sobre todos os assuntos, seja qual for, estamos prontos para receber vocês. Então, essa parede não existe, tá? Essa diferença nossa não existe. Sou amigo de vocês são meus amigos, e vocês vão me procurar e vão tirar todas as dúvidas que vocês vão ter no ITEC. Infelizmente, vocês estão de máscara e às vezes a gente não reconhece vocês, né? Vai passar no corredor e não vai reconhecer, mas nós estamos totalmente à disposição de vocês. Vocês são muito bem-vindos à nossa instituição UFPA, ao nosso Instituto ITEC, né? Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes, como o professor Marcos falou, da presença de vocês. Agora, com a pandemia esfriando um pouco, né? Eu digo esfriando porque vira e mexe, ela esquenta de novo, né? Mas a gente espera que a nossa presença, a presença de vocês aqui na nossa universidade, seja para sempre, de agora em diante, tá? Então, o nosso objetivo é que vocês sejam felizes aqui dentro, né? Que daqui a 5 anos, quando vocês saírem, vocês tenham a universidade com uma grata lembrança da vida de vocês, né? Que vocês sejam muito felizes aqui onde vocês estão. Nós estamos aqui por conta de vocês, né? A universidade, ela existe para vocês. Então, se vocês saírem daqui a 5 anos, ou ao passar desses 5 anos ficarem contentes com o nosso trabalho, com o nosso esforço, é claro que falhas nós temos, né? A universidade, ela não é uma maravilha 100%, mas a gente procura sempre trabalhar para que isso seja o melhor para vocês, né? Se a gente não consegue o melhor, mas a nossa busca ela é constante, tá? O projeto Newton faz parte dessa busca. Antigamente, cada curso tinha seu curso de cálculo separado, com professor A, B ou C. Agora vocês têm uma uniformidade no ensinamento do cálculo 1, do cálculo 2. E futuramente na física também. Então, vocês hoje estão fazendo parte de um projeto brilhante que a universidade está desenvolvendo, tá? Então, o que a gente espera também é esse feedback, né, Marcos? De você apontar os nossos erros e dizer onde é que a gente tem que melhorar. Porque o nosso objetivo é melhorar sempre. Sempre buscando o bem-estar, a sabedoria de vocês. Então, a nossa preocupação quanto o UFPA, quanto o Instituto, não é formar só vocês tecnicamente bem formados, é formar grandes cidadãos para o nosso Estado. Então, vocês vão ser formados por professores excelentes que tem aqui no nosso Instituto, de maneira técnica, mas vocês vão ser formados também como pessoas, né, para orgulhar o UFPA na sociedade. Pessoas que a universidade se orgulhe de que a sociedade demande o trabalho de vocês, e vocês sejam importantes para a sociedade de maneira geral, para o nosso Estado, para o mundo inteiro.
tem alunos nossos que estão no exterior. Não pense que você é formado aqui e que o universo de vocês é somente o estado do Pará, não. A UFPA forma engenheiros para o mundo, Tem matemáticos, né, no exterior, tem engenheiros navais no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Então, tem engenheiros formados pela UFPA em todo lugar do mundo. Então, o nosso ensino ele é globalizado, ele não é regionalizado. Claro que tem uma coisa ou outra que é um enfoque bem peculiar da nossa região, mas vocês são formados para o mundo. E é para esse mundo que eu mostrei aqui para vocês que a gente quer vocês serem importantes para ele, sendo pessoas que o mundo queira, né? É claro que a gente não tem toda a sabedoria e todo o conhecimento para dizer para o mundo quem vocês são, mas vocês vão nos ajudar a construir esse futuro de vocês, tá? Então, vocês estão entrando na universidade hoje, alguns já entraram, mas estão talvez tendo o primeiro contato físico com a gente, mas eu, o professor Marcos, são pessoas super gente boa, né? A gente quer vocês do nosso lado. Não pense que, por a gente estar aqui de paletó, né? A gente está aqui de paletó só porque a gente está uma formalidade para ver que vocês são importantes para nós, né? Mas a gente quer que vocês tenham toda a liberdade de nos procurar, de nos consultar, seja qual for a dúvida, seja pessoal, seja técnica, né, Marco? Qualquer tipo de coisa, a gente vai ficar feliz em ajudar vocês, tá? E esse projeto Newton é construído com todo amor e com toda a abdicação de uma equipe fantástica, coordenada pelo professor Marco, pelo professor José, né? Zé Miguel, a professora Maria Ataíde, que não esteve hoje aqui, mas é uma pessoa fantástica, que tem toda a minha admiração também. Tá, pessoal? Então, sejam bem-vindos e leve esse dia como o primeiro dia de muitos que vocês vão ter aqui no nosso UFPA, tá bom? Obrigado para vocês e uma boa tarde. Obrigado, professor Ito. Dá só uma palavrinha aqui, só para encerrar. O professor Ito falou do prazer que a gente tem em receber vocês. Eu, como professor Ito, sou diretor de um outro instituto, né, que é o Instituto de Exatas, e na segunda-feira, quando começaram a aparecer os alunos, depois eu até comentei com colegas, você demorou muito para chegar num outro encontro? Eu disse, não, é porque cada vez que eu parava num grupamento de alunos, eu começava a conversar. Aí encontrava o grupo de alunos, começava a conversar, de que ano vocês são? São 2020, são 2021, pela simples vontade de receber nossos alunos e de tê-los aqui conosco, tá? Então, é de fato um prazer enorme ter vocês aqui. E acerca só, por último, queria só fazer um comentário com vocês. Eu e o professor Ito, assim como vocês, há algum tempo atrás, nós estávamos... uma pergunta, ótimo. Meu nome é Caleb Gama, engenharia civil vespertino. Eu queria saber quais vão ser os métodos de avaliação aqui do Cálculo 1, Projeto Newton, né? Tá, eu vou falar rapidamente, porque tudo isso vai ser conversado com vocês na aula de segunda-feira, já com a professora Juliana Canella, não tinha nem citado o nome dela, hoje ela não pôde estar aqui, mas na segunda-feira, o Projeto Newton, que é uma coisa meio, vocês vão ver que é diferenciado de boa parte das disciplinas que vocês vão ter na universidade, mas, em geral, no primeiro dia vocês vão receber não só a descrição do processo de avaliação todos, o que compõe, não é só prova, tem várias coisas do processo de avaliação, não só o processo de avaliação, mas também todo o cronograma de aula, de todos os dias de aula, com todos os assuntos que vão ser estudados em cada dia de aula, e as datas de prova e como elas serão. Então, tudo vai ser explicado direitinho na segunda-feira. O que eu posso lhe antecipar é que não é só prova, você tem provas que constituem, tem listas de exercícios que constituem a avaliação, e aí eu lhe peço perdão, não sei se esse semestre vai ter alguma coisa a mais, porque eu não participei das discussões, mas na segunda-feira vai ser tudo explicado direitinho para vocês. Tá bom? De nada. Obrigado a você pela participação. Então, eu só ia finalizar dizendo que, há alguns anos atrás, tanto eu como o professor Ito, nós estávamos na condição de vocês aí. Nós éramos alunos entrando no curso de graduação da Universidade Federal do Pará. E ele chamou a atenção de vocês da preparação que vocês vão ter para, não só a preparação técnica, mas a preparação cidadã. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês aproveitarem o máximo que vocês puderem o Projeto Newton, mas não só o Projeto Newton, a própria estada na universidade de vocês aqui.
porque aqui é um ambiente, eu duvido que tenha um ambiente mais rico na nossa sociedade do que as universidades públicas federais, para você aprender, para você crescer, para você se tornar um cidadão digno, um cidadão consciente. Então, vai ter, o primeiro passo é você, da resposta que se pretende que vocês deem à sociedade, é exatamente estudar bastante, para se tornarem os melhores profissionais possíveis, mas também com muita consciência, e nunca esquecendo duas coisas. Uma, que nós estamos aqui graças a um esforço social muito grande, pessoas que pagam para que a gente possa estar aqui, e vou dizer para vocês algo que eu costumo dizer sempre, não são no nosso país, infelizmente, as classes mais abastadas que pagam a maior parte dos impostos que mantém a Universidade Pública Federal e todos os serviços públicos. É principalmente as nossas classes mais baixas que pagam os impostos da universidade. Os impostos do Brasil que financiam, por exemplo, a universidade. Então, nós temos, sim, compromisso, temos que ter esse compromisso com a sociedade de retribuir todo esse investimento que é feito em nós, e eu falo nós, me juntando a vocês, né? Eu estive na condição de aluno e hoje sou funcionário público, e nós não podemos esquecer duas coisas. Uma, dessa responsabilidade que nós temos social, de depois nos unirmos à luta para construirmos um Brasil melhor, seja como bons profissionais, atuando tecnicamente, mas também como pessoas que lutam para que se diminua a desigualdade no país, que a gente viva numa sociedade melhor. Então, não esquecer disso. E a segunda coisa, não esqueçam nunca dos sonhos de vocês. O professor Ito falou que a gente prepara alunos para o mundo, e é verdade. Nós temos egressos da universidade em todos os cantos do mundo, todo lugar do mundo tem egressos na universidade, né? E agora, com a velocidade com que as coisas andam, que o professor Ito tão bem mostrou na palestra, é cada vez mais rápido que você se desloca, e é rapidamente que você está aqui. Daqui a 2, 3 anos você está na Alemanha, daqui a mais 2 anos você está na Europa, depende, isso está ao alcance de vocês. Então, não hesitem, aproveitem, né? Só nunca esquecendo do compromisso social que nós temos também quando sairmos daqui em construir um mundo melhor. Então, aproveitem todas as oportunidades que o Newton vai oferecer para vocês, para estudarem muito e se formarem. E não se esqueçam, o pessoal diz que quando é que você se forma, né? Daqui a 5 anos, eu costumo dizer para os alunos, não, você não se forma daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos pode ser sua formatura, mas não a formação. Então, o momento de você se formar é desde agora, né? Como disse o professor Ito, não deixem para depois, comecem a fazer agora. Então, vocês têm aí 5 anos para obterem uma formação excelente, que é o que a Universidade Federal do Pará proporciona a vocês. Então, abracem com toda a força, com toda a garra, a mesma garra com que vocês abraçaram o processo de seleção que conduziu vocês até a Universidade Federal do Pará. Então, parabéns a todos por estarem aqui, muito obrigado, e que sejam muito felizes aqui na universidade também, tá bom? Obrigado, gente. Até segunda-feira, aula com a professora Juliana Canela, no mesmo horário aqui, tá bom? Até logo.